Bom dia, amigo. Esse é nosso momento de encontro matinal, aquele momento quando começamos o dia juntos, meditando acerca da palavra de Deus, daquilo que Deus tem a nos falar. É uma alegria chegar até você e contar com sua companhia nesse momento inicial do dia. Quero deixar aquele abraço todo especial com você que completa mais um ano de vida hoje. Parabéns, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E agora nós ficamos mais uma vez com parte do que foi 2013. Em nossos programas especiais de janeiro temos falado sobre os melhores momentos de 2013 e mais uma vez você ouve uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração, com o nosso desejo e a expectativa de que de alguma forma esta mensagem chegue ao seu coração, fale a sua vida, faça diferença no dia de hoje, mas também em cada dia do seu futuro. Que Deus o abençoe, portanto, e você é nosso convidado para que os próximos instantes sejam de reflexão em torno da palavra de Deus. O profeta Isaías, escrevendo o seu livro, o capítulo 6, nós lemos o seguinte, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de sua veste enchiam o templo. E os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do altar se moveram, e a voz do que clamava a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ele tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é um texto da palavra de Deus, bastante conhecido nosso. Muitas vezes já temos ouvido o nosso pastor pregar sobre esse texto no púlpito de nossa igreja, algumas vezes. E há um fato muito interessante nesse texto aqui. Isaías aqui ainda era um jovem, um pós-adolescente, estava começando a sua vida, e ele era um crente. Ele estava indo à casa do Senhor naquele dia, como muitas vezes nós temos vindo à casa do Senhor, nós temos ido ao templo, à casa do Senhor. E neste dia, Isaías teve uma experiência muito interessante. Havia uma crise no país, o rei havia morrido, havia um momento de instabilidade no reino, porque não se sabia quem seria o sucessor. Isaías então se dirige ao templo e ele tem uma experiência magnífica. Interessante que quando ele chega ao templo, com certeza deveriam existir outras pessoas. Haveria pelo menos um sacerdote que estava de plantão naquele templo. Era comum ter 2 ou 3 sacerdotes ali e auxiliares do sacerdote. Mas Isaías não viu absolutamente ninguém. Isaías simplesmente ouviu a voz dos serafins que cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. É interessante pensarmos nisso, porque ainda hoje a terra está cheia da glória de Deus. Você, meu querido irmão em Cristo, você que tem o Senhor, você tem a glória de Deus. E a terra está cheia da glória de Deus, porque a glória de Deus habita em mim e habita no seu coração. Mas há uns aspectos muito interessantes que nós aprendemos com o profeta aqui. O primeiro é que quando ele ouve, ele não ouviu um sermão, ele não ouviu a leitura do texto, ele não ouviu a Torá, mas ele ouviu o cântico. E esse cântico que ele ouviu sobre a santidade de Deus, Santo, Santo é o Senhor, fez ele refletir sobre a sua situação. E ele diz a expressão: ai que estou perdido. Ele ficou preocupado. E esse fato, a preocupação de Isaías, demonstra que ele tem o reconhecimento da sua situação. Então, o primeiro aspecto que a gente percebe nesse texto é essa questão de reconhecer a nossa situação.
Você reconhece, você tem procurado perceber como é que você está diante de Deus? E o reconhecimento de Isaías ele diz assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele percebeu essa situação em que ele vivia, mas ele permitiu que houvesse a purificação. Quando ele confessou ao Senhor, ele permitiu que houvesse a purificação. Nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor e permitir que Deus possa nos purificar. A forma de purificação de Isaías foi muito interessante. Foi como um serafim pegou uma brasa e tocou nos lábios. Muitas vezes nós tomamos um cafezinho mais quente, alguma coisa, e isso nos incomoda. Você imagina, a palavra de Deus muitas vezes nós lemos e ela nos toca muito mais forte do que fosse uma brasa nos nossos lábios. Isso permitiu a purificação. Nós precisamos permitir a purificação. Depois de Isaías permitir a purificação, ele ouviu a proclamação da palavra de Deus que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, confissão, purificação e a proclamação da palavra. Ele ouviu a palavra. E ao ouvir a palavra, ele fez a sua entrega. Ele se dedicou. Ele disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é um ponto alto desse texto. Quando ele então reconhece a sua situação de pecador, quando ele confessa, quando ele permite a purificação, quando ele ouve a proclamação e quando ele consagra a sua vida. Deus está chamando você, Deus está chamando a mim, para nos dispor diante dele desta forma: eis-me aqui, envia-me a mim. Não estou dizendo que é para você sair dessa cidade, que é você para ir em um outro país, para um outro estado. Não. O enviar de Deus, Deus quer nos enviar. Quando eu estou indo para o supermercado, quando eu estou indo para a escola, quando eu estou indo para o banco, eu estou sendo enviado por Deus para proclamar, para encher a terra com a sua glória, com a sua graça. E cada um de nós deve procurar viver dessa forma, proclamando a glória de Deus. Para isso, os passos que Isaías seguiu: a confissão, a purificação, ouvir a proclamação e a consagração. Que Deus possa permitir que você faça isso. Pai bendito, que a experiência de Isaías possa nos ajudar a viver de tal forma que confessemos os nossos pecados e que, principalmente, consagremos nossas vidas para o Teu serviço. Em nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite pra dizer que é dia. Para mim, uma alegria e privilégio recomendar o presente diário. Este presente pode ser para a sua vida uma fonte de bênção. Meditação sobre um versículo da palavra, um trecho do texto bíblico, além de alguma história, algum conto, algum milagre na vida das pessoas, que podem também ser um incentivo para viver um dia mais para o Senhor e alegrar-se fazendo a vontade dele.